Muito bem, vamos continuar o módulo de programação básica 1 aqui do curso do Estação Maker, aprendendo a programar rápido. Nós vamos agora ver 3 tipos de variáveis numéricas diferentes. O int, que a gente já viu, que são os integers, são os números inteiros. O float, que são números de pontos flutuantes ou números decimais. E o double, que são números gigantescos, tá? São números decimais, porém gigantescos. Ok? Vamos ver então a diferença na utilização deles. Então, eu tô aqui na Godot, tá? Porque na Godot é o único lugar que dá pra ver. No Dart não tem esses três tipos de variáveis. Lá só tem o inteiro e o double. Eu acho que foi por opção dos desenvolvedores de Dart removerem a opção do float, né? A variável float lá pra facilitar. Eu não sei, mas eu acho que mais atrapalha do que ajuda. O float é uma variável importante e eu vou mostrar o porquê. Então, eu vou declarar aqui 3 tipos de variáveis, tá? Ó, eu não vou explicar ainda a estrutura da Godot, mas rapidinho, só pra passar bem rápido. Eu falo assim, não vou explicar, mas eu acabo explicando, né? Mas, enfim, aqui é a estrutura do ready, tá? É de quando inicia o frame, quando o nó está pronto para executar. Ah, mas como assim nó? Imagina os objetos do Glitch Infusion. Quando o objeto está pronto para ser executado, ele executa o que está dentro aqui dentro. O que está dentro aqui dentro. O que está dentro aqui do ready, tá? E aqui no process é o que vai ser executado a cada renderização do frame. É basicamente a mesma coisa que o Glitch Infusion, só que aqui está separado. O que eu acho bem melhor. Então eu vou declarar aqui fora a variável, tá? Vou explicar sobre declaração de variáveis na Godot, vou explicar tudo isso, tá? Mas vai ser mais pra frente. Estamos aprendendo primeiro a base da programação aqui. Então int inteiro igual a 0, float decimais igual a 0f de float e por último double gigante igual a 0d. D de double. Ok, o que eu vou fazer na hora que eu executar aqui o começo quando começar a cena, quando eu executar esse objeto aqui? Eu quero chamar o número de pi. Então, eu vou chamar mathf.pi. Esse aqui é o número de pi, certo? E aí eu vou dizer que o número inteiro, o decimais e o gigante receberão pi. Então eu vou dizer que o inteiro irá receber pi. Vou dizer que decimais receberá pi e gigante receberá pi, ok? Ah, mas por que o inteiro está com erro? Porque o inteiro é um número inteiro e o pi é um número decimal. Então eu vou colocar aqui para ele converter em inteiro. Pronto. Agora ele converte o pi, que é um número decimal, em inteiro. Vou salvar aqui o script e vou executar. Não, pera aí, eu salvei o script, mas não vai acontecer nada, né? Eu preciso printar essa informação. Então vamos lá, gd de Godot, print, e aí eu vou printar aqui, ó, inteiro. E aí eu vou colocar na frente, inteiro. Lembra lá no string que a gente consegue concatenar 2 tipos de textos? A gente consegue fazer isso aqui no print da Godot e é muito mais fácil, que eu nem preciso converter de número para texto. Eu já consigo colocar direto. Decimais e gigante. E aí que eu vou colocar decimais e double. Vou colocar aqui, ó, float. Pronto, melhor. Pronto, agora a gente já sabe qual é qual. Agora aqui na Godot, o meu nó principal já tem o script. Nós vamos ver a execução aqui no debugger, ok? Se você não conhece a Godot, tem vídeo no meu canal Estação Maker mostrando a Godot, como que faz para instalar, mostrando o layout básico, inclusive aqui no curso, na hora que a gente for entrar na Godot, eu vou colocar esses vídeos aqui para você poder assistir, tá? É uma engine sensacional, é a minha engine principal agora de desenvolvimento de games, gostei demais e enfim, vamos continuar aqui. Vamos executar então a nossa cena. Tá tudo cinza porque não tem nada, mas nós temos aqui no nosso debugger os 3 tipos de números. Olha aí que legal. Nós temos a variável inteira, recebendo o número 3. Nós temos a variável de float, que são os números decimais, recebendo 3,14, 15, 927. E nós temos o double, recebendo 3,14, 15, 92, 74, 10, 12, 57, 32. Ele traz muito mais casas decimais do que o float, tá? E o porquê isso? Porque o double, ele é uma variável específica para trazer extrema precisão para o seu jogo, o seu aplicativo. Tá? Enquanto o float, ele traz uma precisão legal. Olha só quantas casas decimais. Tem 7 casas decimais aqui, né? 7? 7 casas decimais. Isso aqui é muito, tá? Nem engenheiro, quando vai construir ponte, ele considera 7 casas decimais. Ele considera 2 no máximo.
Tô brincando, tô brincando. Tem que considerar pelo menos 3. Então, nem o pessoal assim que trabalha mesmo com matemática considera tanta casa decimal aqui. Ah, não, tá. Quem é matemático de fato vai considerar uma cacetada de casas decimais. Mas eu digo assim, pra gente na aplicação do dia a dia, a gente acaba não considerando tantas casas decimais. Mas o float já traz bastante, já é um número de precisão legal. E o inteiro, ele só traz o número inteiro mesmo. Ele ignora completamente os números decimais. Agora, como ele faz o arredondamento para cima ou para baixo, já varia de como funciona a arquitetura do seu computador, tá? O seu chip, o seu processador tem a arquitetura dele e ele tem o sistema lá que ele faz arredondamento para cima ou para baixo. Dependendo de onde você está executando, ele vai automaticamente arredondar para cima ou para baixo. Aí a gente tem conversões específicas para você optar para cima pelo valor maior mais próximo ou pelo valor menor mais próximo. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Só sobre conversões. Mas no caso aqui, como 14 é um número muito próximo do 3, né? Nossa, como assim 14 é um número... Não, 0,14 é muito mais próximo do 0 do que do 1. Então ele arredonda para 3, tá? Ele não vai arredondar para 4 aqui. Ele arredondou para 3. Então o número inteiro ele arredonda para 3. O float ele traz uma quantidade de casas decimais legal aqui. E o double traz muitas casas decimais. Qual é a vantagem e desvantagem de cada um? O double, por ele ter muitas casas decimais, ele acaba ficando muito limitado na quantidade de números que ele consegue exibir. Ele não consegue exibir tipo assim, 1 trilhão, não 1 trilhão acho que ele consegue, mas ele não consegue muitos números, ele consegue números muito grandes e também com muitas casas decimais. Você acaba sacrificando o tamanho do número final para você obter muitas casas decimais. Tá? Já no caso do float, você consegue um equilíbrio mais ou menos aí. Você não consegue também chegar a números gigantescos, porém você consegue números bem grandes e ainda ter um nível de precisão decimal legal. Outra coisa, o double ocupa muito mais slots na memória, então você precisa separar muito mais memória RAM para armazenar esse número do que do float, e o float ocupa muito mais espaço na memória do que o int. Então você tem a quantidade de slots na memória que você aloca para cada tipo de variável. É claro que se você estiver executando um jogo pequeno, um aplicativo pequeno, não vai fazer tanta diferença assim. Mas se você estiver trabalhando com um projeto gigante, que tem milhões de variáveis sendo calculadas ao mesmo tempo, você escolher o tipo de variável correta muda tudo. Tá? Muda tudo. Então é sempre bom você pensar em otimização desde o começo. Você está aprendendo aqui programação do zero, já começa a pensar em otimização. Se você puder usar o int ao invés do float e o double, use o int. Se você puder usar o float ao invés do double, use o float. Agora, se você não tiver opção, você vai ter que trazer muita precisão, aí você usa o double, tá? Mas você tem que pensar nesse tipo de coisa quando você está desenvolvendo o jogo. Você tem que pensar o seguinte, que você tem que rodar o jogo numa calculadora. Quais são todas as coisas que eu posso otimizar? Eu posso otimizar isso e aquilo. Beleza, eu vou optar então por todas essas opções otimizadas para poder rodar meu jogo na calculadora. Entendeu? É basicamente isso. Olha o Doom, olha o jogo Doom. Os caras rodam em tudo, rodam até em smartwatch, cara. Roda em tudo o Doom. Por quê? Porque é um jogo extremamente otimizado. Mas é muito antigo. Ele usava tecnologia antiga. Mesmo ele sendo muito antigo e usando tecnologia antiga, ele é muito otimizado. Por isso que ele roda em tudo, tá? Porque se ele não fosse otimizado, ele não rodaria em tudo. Mas você consegue executar o Doom em todo lugar porque ele é realmente muito otimizado. Bom, eu acho que ficou bem didático mostrando o valor de π nos 3 tipos de variáveis, né? Eu acho que ficou bem didático mesmo. Então não tem mais muito o que falar. Nesse vídeo eu já falei para vocês sobre o int, float e double. E no próximo vídeo nós vamos aprender como fazer conversões de um tipo de variável para outro tipo. Continue acompanhando o curso e até o próximo vídeo. Falou! Eu sei que você reparou que mudou alguma coisa, né? Fica com esse mistério aí. Esse vídeo que você acabou de assistir faz parte do conteúdo gratuito do meu curso Aprenda a Programar Rápido. Como eu disse, eu vou te ensinar a programar gratuitamente. Mas considere adquirir o curso, porque além do conteúdo adicional que você vai ter acesso, que eu vou ir gravando e publicando ao longo do tempo, você vai ter acesso ao canal exclusivo para alunos lá no servidor do Discord do Estação Maker. Você também me apoia a continuar publicando tutoriais gratuitos no canal Estação Maker. E poxa, todos esses benefícios aí por R$ 29,90 por tempo limitado, que você paga só uma vez, não é uma assinatura que você vai pagando sempre. Você paga só uma vez e tem acesso a tudo isso aí. Eu acho que vale a pena, né? E se você está assistindo esse vídeo pela plataforma do curso e não é inscrito no meu canal, clica aí no título do vídeo ou em algum botão que redireciona lá para o canal Estação Maker, se inscreve no meu canal e depois você volta a assistir o curso pela plataforma. Eu fico muito grato se você fizer isso. E é isso, até o próximo vídeo. Falou!